a gente falar de escoliose nesse mês, porque a Regina estava falando, não é algo muito falado, né? Não é um termo, vamos dizer assim, chavão, que é do dia a dia. E de suma importância ser identificado, principalmente por não falarmos muito de escoliose, né? Da gente dar esclarecimento, da gente falar cada vez mais, porque a identificação maior nas crianças é da mãe. São daqueles que convivem, né? Então, são os pais, é a irmãzinha, a costureira. A costureira, porque quantas mães que chegam aqui, Regina, Simone, e falam assim, por causa da idade, a criança já vai ficando adolescente, já não vai querendo que a mãe fique mais no quarto, já não quer trocar de roupa mais na frente, né? Aí a mãe, eu fui levar ela para fazer a barra da calça, levar para a barra do vestido, aí a costureira não conseguia acertar. Coluna ali, eu vi com o ombro, a escápula, quando eu vi minha filha sem roupa na costureira, porque é uma idade que realmente os pais fazem, né, e principalmente às vezes se for uma família de uma religião, né, mais assim, fechada, então aí, e quanto mais nós falarmos, porque realmente é em casa que a maior identificação da escoliose e também, que a gente eu ouço aqui na minha clínica, dos professores, Regina. Professores. Então, quando as meninas vão para academia, né? As crianças que fazem esportes também é muito comum, né? Porque ali acaba se expondo mais e vê isso. Então, doutora Simone, que eu imagino o quanto você lida lá na tua clínica com dificuldades variadas em relação à escoliose. E eu queria que você contasse um pouco para a gente que dúvidas que as pessoas levam lá para você, o que você encontra de obstáculos no diagnóstico, não no diagnóstico teu, né? Mas como que as pessoas chegam lá? Já sabendo... Na verdade, assim, vamos situar aqui, né? Hoje, essa live que nós três aqui, no começo do ano, eu ia... a nossa querida Regina puxou o assunto, né? Vamos fazer umas lives ao longo do ano, a gente acabou falando, acho que foi em março, né? Que nós falamos de dor fantasma. E aí eu falei, nossa, junho é mês da escoliose, né? Então vamos falar que esse é o mês de conscientização. Hoje a gente tem cada mês, né, uma doença, ou várias, tem mais do que uma. Acho que o mais famoso aí é o Outubro Rosa, Novembro Azul, e acaba que hoje a escoliose, né, vem em junho aí, para a gente poder falar a respeito. Lá no meu consultório, na verdade, eu acho que eu mais tiro medos do que faço diagnósticos que são, assim, né, perigosos, porque as pessoas têm muito medo em relação ao diagnóstico, às curvaturas naturais da coluna. Isso é uma coisa bem esquisita, né? Que o pessoal, todo mundo chega lá, tem escoliose. Aí eu falo, gente, escoliose, na verdade, não é tudo igual, né? Toda vez que a gente fala nisso, a gente precisa saber quanto que eu tenho de escoliose. E aí, hoje eu trouxe até uma coluninha aqui, né, pra gente poder tentar entender, porque as pessoas... todos nós temos. Sempre quando a gente fala, né, a pessoa fala assim, eu tenho lordose, eu tenho cifose, né, eu tenho escoliose. Então, ter curvaturas não necessariamente quer dizer que eu sou doente. Nós temos as curvaturas naturais, né, que eu falo, coluna não é cabo de vassoura. Você tem que ter as curvaturas ali para a gente poder ter uma melhor distribuição, né? Então, todo mundo tem uma lordose lombar. Essa minha coluninha aqui, ela tá doente, ó. Então, tem uma lordose lombar, tem uma cifose torácica, tem também, né, uma lordose cervical. A gente tem a compensação aqui da SAR, né? Então, a gente tem também uma cifose aqui. A gente tem as 5 áreas, né? Então, cervical, dorsal, lombar, sacral e o cóccix, né? Nosso rabinho ali, o ancestral ali, mas que também dói, a patologia que hoje a gente tem bastante no consultório, tá?
Então, essas curvaturas, elas estão dentro de limites. Agora, quando eu tenho uma hipercifose, eu tenho uma patologia, né? Quando eu tenho uma hiperlordose também. Então, nesses casos, a gente tem que preocupar, né? E quando a gente fala na escoliose, aí a gente vai ter uma deformidade, onde eu vou tendo, né, uma inclinação e uma rotação das vértebras, né? Não necessariamente eu tenho uma inclinação que é cirúrgica, que também isso é sempre uma coisa que as pessoas falam, vai ter que operar? Falei, não, calma, primeiro vamos fazer um diagnóstico, né? Tá bom? Então, para ser escoliose, primeira coisa, a gente tem que ter, no mínimo, né? A escoliose é definida como a gente tem mais de 10 ou mais graus, quando a gente mede, né? Eu passo um fiozinho de prumo aqui de cima até lá embaixo. Se eu tiver 10 graus, aí eu começo a dar nome de escoliose, tá? Aí eu começo a acompanhar, aí eu tenho que investigar, ok? Mas todo mundo vai operar? Não, a gente já vai falar lá no outro extremo, né? Curvaturas que continuam a progredir, curvaturas acima de 45, 50 graus. Então, isso é um extremo, ok? E lá na sua prática, lá, Denise, como é que é? Quando você está falando, né, que começa a preocupação a partir de 10 graus, né? E quando chega aqui, que é um pouquinho diferente, porque o paciente, quando fala assim, eu estou na frente do médico, eu tenho um receio. Esse receio de falar errado. Muita gente fala, ai, não, porque eu tenho vergonha de fazer uma pergunta, né? Ai, é uma pergunta que às vezes é boba, mas eu fiquei com vergonha porque ela é médica e tal. Ai, aí o que eles conseguem? Aqui, às vezes eu já chego brincando um pouquinho para ser adolescente, e até mesmo para ficar mais à vontade, né? Eu falo, fala a pergunta idiota que vocês estão achando que é idiota, nunca é idiota. Fala a dúvida que vocês têm, que nunca é idiota, nunca é boba, né? Ai, não, mas assim, será que se eu já fazer cirurgia na minha filha, agora já no início, que eu tô com 20 graus, já resolve? É o que você falou, nem toda. Aí a gente começa, a doutora não já te acalmou? Mas não, parece que eles querem ouvir uma segunda opinião. Sim. E aí o que eu falo, né, Regina, agora eu vou para ir pro seu lado aí. Mãe, gente, ela sente culpada de tudo. Já é sempre culpada. Eu vou falar que nós três aqui é mãe. Não tô fora muito dessa não, viu? Aí é o que eu já falo, né? Peraí, primeira coisa, mãezinha, eu sei que você tá sentindo culpada. Vamos já começar a tirar essa culpa aí? E vamos outra coisa. Se você já veio de uma médica, né? Você tem que ter é segurança na médica. Se ela te falou que não é agora, ela não vai ficar te dando uma aula de anatomia, porque não tem precisando ser agora. E a mãe já começa. Outra coisa, Regina, aí eu vou pegar seu lado como você recebe aí. Ai, se eu tivesse descobrido essa curva antes. Ai, porque eu podia ter observado mais. Porque eu podia ter ficado. Aí já começa a culpa. Simone do céu, uma coisa impressionante, mãe. Dá vontade de falar assim, peraí. Aí, Regina, eu vou mandar para você. E fica uma vontade e começa já a sentir a culpa. Ô, Denise, então, se eu tivesse visto há 2 anos atrás, não tinha chegado a 30 graus, né? Aí começa a culpa. Não é assim. Não é desse jeito. Tá, tira essa culpa aí. Agora que viu, talvez é o momento, é agora. Por isso que eu tô achando muito importante essa live que a gente está fazendo, porque aí o que eu falo para ela? Se contar fora de erro, tem, mas é aquele erro que não é consciente. Tem uma outra filha? Tem. Então começa a observar, porque ela é pequena. Outra coisa, começa a ter informação para você ajudar. Aí eu pergunto a profissão. Para você ajudar a identificar no seu serviço. Se você, alguém da família já, a sobrinha. Mas o negócio é o seguinte, vamos fazer o tratamento começar de agora. Aí eu já vou cortando, Regina. Corta o que já passou, né? Se a doutora Simone falou para você que é nesse período, e outra coisa, eu falo assim, ô Simone, ó, próxima vez que você voltar, ou você voltar lá na doutora Simone, já leva escrito que você tem de dúvida, você chega lá, esquece. Todas, eu falo, não tem dúvida boba, não tem pergunta idiota, né, Regina? Não tem. Não é da área. Não. Não tem, gente.
E normalmente eles têm vergonha mesmo de fazer perguntas e muitas vezes chegam ao médico, eu não sei se a doutora Simone observa isso, mas ouvem o que o médico tem a dizer, a médica, e não fazem perguntas, e chegam para mim e dizem assim, como é que foi a consulta? Não gostei. Por que você não gostou? Não gostei dela, não gostei dele. Por quê? Ah, porque não disse o que eu precisava, o que eu queria ouvir, que era isso, isso, isso. Mas você perguntou? Não. Então, não, mas tinha que saber, ela tinha que saber, que tinha que me falar. Não, não tinha que saber que tinha que te falar. Você tem que perguntar, você tem que tirar suas dúvidas. Muitos têm vergonha mesmo, né? Na verdade, tem medo do médico, tem medo da médica. Tem paciente que chega para mim e tem medo. Ai, não, eu tenho medo de falar. Eu não sei, doutora Simone, você observa isso em algum paciente? sim, tem muita gente, né, que vem. Hoje o pessoal pesquisa mais, né? Vai lá no Google, agora a gente né? Vai, né, no chat GPT e já consulta antes no chat, né? Para ver se bate. Mas isso tem muito. E é engraçado, assim, ó, que como a gente lida com isso o tempo todo, não tem um dia que não apareça alguém que foi ali para investigar, que não seja, né, para investigar, ou que fale, tenha medo desse diagnóstico. Então, assim, é que nem quando eu falo assim, eu opero coluna, então eu sei como é que é lá. Às vezes eu estou conversando com um paciente que, né, a gente vai operar, como se ele entendesse, mas a pessoa não tem a menor ideia. Os modelos são bons para isso. E assim, eu tento explicar. Só que às vezes tem detalhes que não me passam, né, na cabeça de falar, porque aquilo ali eu já falei tanto, para mim é uma coisa tão corriqueira, né? Então, sempre eu gosto de explicar e pergunto também com alguma dúvida. Só que, assim, é uma coisa engraçada, que existem estudos que mostram que os pacientes, eles levam 30% do que a gente fala para eles, né? 30%. Aí... Você fala bonitinho e aí 30% eles vão abstrair. As pessoas que já vêm ou com muito medo, achando que vão operar, ou que já passaram, né, por várias opiniões, ou já tem uma opinião formada, essa ainda é mais difícil. Eu acho que esses aí escutam até menos. Porque tudo que a gente fala, a pessoa interpreta de uma outra forma. Hoje mesmo eu tive uma paciente que foi lá, que ela estava assim, tão afobada, ansiosa. Eu falei, você tem que me explicar o que você acha que é o seu problema. Porque para eu poder te ajudar, eu já te expliquei, mas você ainda tem um medo. Então, me explica, né? Então, assim, eu gosto sempre de colher história, que às vezes o paciente já vem com o exame, põe lá na mesa, quer que você olhe o exame. Não, vamos conversar, depois vamos ver se é pertinente, né? E quando fica alguma dúvida, às vezes as pacientes idosas, elas anotam mais, é engraçado, elas vão lá bonitinho, né? Notadinho, eu falo, não, às vezes ficam com vergonha, eu falei, não, mas tem que ser assim, né? Já diria minha avó, quando a cabeça não é boa, a mão tem que ser, né? Então, para a gente não esquecer, a gente tem que levar assim. E eu acho que a nossa função é educação em saúde, né? Educação em saúde. Não adianta eu só dar um diagnóstico e não educar, que é uma das queixas também que eu mais escuto em relação à minha área, né? Eu falo assim, foi lá no ortopedista, ele não conversou comigo, né? Então, hoje a gente tem feito muito para a gente mudar esse cenário de a gente conversar mais com o paciente, de colocar o paciente, integrar ele mais no diagnóstico. E eu acho que isso tanto dentro da ortopedia quanto no comitê de dor, né? A gente pensa muito nisso aí. Eu vou aproveitar para perguntar para a doutora Simone e depois para a Denise, como vocês lidam com as queixas de dor em relação à escoliose? Doutora Simone. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes a paciente fala assim, eu tenho escoliose, por isso que eu tenho dor. Não necessariamente, né, gente? A gente não pode ficar colocando tudo num balaio. É que nem o paciente adulto. O paciente adulto, ele vem e ele acha que tem dor porque tem hernia de disco. E aí a gente pesquisa e não vê necessariamente uma hernia, né? Existem outros fatores. Não é só a hernia que dói na coluna. Às vezes pode ser utilizada errado, né, Denise?
Ô, Regina, a questão da dor, aí eu até falo muito aqui. Eu tento, eu já tive queixa de pacientes, né? E aí eu consegui ter um maior controle. Então, o paciente atendido aqui, ele recebe o link. O que você achou? Algumas sugestões, às vezes, para dar para mim. Uma das coisas, eu queria ter entendido mais o que ela falou. Então, eu tento me administrar quando eu vou conversar com o paciente, eu tentar lembrar, me colocar no lugar dele, que sou eu que estudei e ele não. Então, as minhas consultas, Simone, de um tempo para cá, eu vou chegar na dor, viu? É porque a Simone estava para a Simone essa questão do paciente não sentir a vontade. Então, que tem a minha coluninha, que aqui que eu falo, tem o meu colete aqui, né? Ah, tem um coletinho. Legal. Eu vou querer saber do colete daqui a pouco. Nós vamos chegar lá. Chamava colete tortura. E é mesmo. Frida Kahlo, né? Ô, Regina, né? Ô, Simona, vamos lá na Frida Kahlo. Então, eu tento, assim, o máximo com uma linguagem muito simples, sabe? Começa a brincar com a paciente, sentir mais à vontade, tanto que às vezes no final eles falam assim, quantos anos você tem? Eu brinco aqui, é sério, mas na hora tem que falar sério, tem hora que eu brincadeira, eu falo, vamos parar, agora vamos voltar no sério, né? Aí eu falo pra eles, gente, eu tenho 50 anos, mas porque minha mente de vez em quando é uns 17, porque adolescente, aí eu tento, Simone, aqui, ó, então eu vou mostrando onde vai ficar o colete, porque que é assim, que esse aqui é um dos antigos, né? Hoje tem um mais moderninho que a Simone já conhece. Aí eu vou falando, aí a mãe sempre questiona, Regina, essa questão da dor. A minha filha tá sentindo dor. O que eu falo? Às vezes é coincidência, às vezes está de mau jeito, às vezes faz academia, fez um esforço. A dor não está associada a ter escoliose. Aí que é o perigo, né, Simone? Aí eu falo que a escoliose ela é um diagnóstico que é um perigo, porque ele é silencioso. Pelo olho. Porque ele não está associado com dor. Por isso, eu acho que cada vez mais realmente a gente passar informação, porque não é associação de dor. Não é. Às vezes o pessoal acha que tem que operar para resolver a dor, né? E às vezes não. É correção postural, é melhorar a postura na escola, né? A gente tem que orientar tudo isso também. E com medidas assim, a pessoa vai ficar bem. E aí vem muito essa pergunta, então se já colocar o colete, vai diminuir a dor? Eu falei, se essa dor tiver associada à escoliose, que nós não tem como afirmar, tem uma probabilidade. Porque, Simone e Regina, o que o paciente quer da gente? Ele quer sempre uma resposta com ponto final. Ele quer que aquela segurança, aquela resposta, seja da expectativa dele, tipo assim, aqui eu tô salvo, aqui eu já vou... E não é assim, porque depende de vários outros fatores. Eu tô com que não tem evolução, Simone, ela tá com 38 graus. Aí a mãe questionou, mas ela usa o colete todos os dias, é disciplinada. Mas o que tá faltando? Ela não faz a fisioterapia adequada. Ela está com uma fisioterapia que não é adequada para o tratamento de escoliose. Certo. A gente tenta aqui passar todas as informações necessárias para o tratamento, e aí eu vou explicando detalhadamente, olha, retornos também, Simone, eu friso bastante os retornos aqui. Eu tenho paciente que depois de 1 ano que retornam a vocês médicos. Aí a pessoa vai e fala assim, mas é porque agora já não vai, já tem um tanto de tempo, tá com dor, agora eu vou lá no médico. Associada a escoliose. Agora, a dor que eu tenho aqui, Regina, e é com você recebe aí no seu consultório, é a dor da paciente de receber esse diagnóstico. Ela vai ter que usar um colete que vai ficar parecendo que antes, né, Simone, coitada dessas meninas, são deles. Eu vou falar. Eu admiro quem usou. É verdade. Eu também. Eu vou postar, eu acho que amanhã, Simone, uma mãe que usou esse. E a filha agora? Pra mim, porque agora ela que tá com escoliose e ela melhorou. E agora tá usando esse modelinho aqui, esse bonitinho. Que tá aqui do lado aqui, ó.
Olha que fofo agora. Ah, que lindo! Aí, Muito legal. falando de dor, Cristina, por isso que eu gostei muito do convite. Falei, viu, Simone, que eu fiquei honrada com o convite, porque nós estamos com uma psicóloga, porque aqui, nesse desenho aqui, Regina, aqui dá uma disfarçada da dor. Sim, Eu ressignifica, né? Dá uma ressignificada. E como tem muito a ver com a imagem corporal, esse colete, ele acaba trazendo alivia a imagem corporal da violência do colete duro, austero, né? E aí eu quero aproveitar, doutora Simone, fala aqui para mim, Simone, primeiro, no caso que a Denise disse da mãe e da filha, a escoliose, ela é genética, Simone? Então, até hoje a gente não determinou, né, qual é o gene que é responsável por isso, mas acredita-se que sim, né? Porque quando eu tenho uma mãe ou um pai que tem escoliose, 25% daquela criança ali manifestar. Então é sempre importante, né, quando vem uma criança e tem um irmão mais novo, né, a gente sempre fala, vamos investigar também, a gente tem que fazer o acompanhamento, né? Então, assim, falar, é tal cromossomo, a gente não sabe. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a grande parte das escolioses são as idiopáticas, que a gente não sabe, né, de onde que elas vêm. Né? A mais comum é a da adolescente, que vem com o estirão, a menina quando menstrua, o menino quando, né, dá aquele pico de crescimento. Então é ali que a gente tem que ficar vigilante, né? A gente estava até conversando a respeito, assim, eu acho que isso deveria ser uma coisa que a gente faz nas escolas, né? Ir lá fazer uma triagem, porque é uma hora muito boa, né, de pegar esses meninos. É muito interessante. A gente pode ter as idiopáticas que vêm com o nascimento. Normalmente elas são por má formação, elas têm outras doenças associadas, né? Um número bem pequeno, e essas a gente acompanha. Depois, na idade ali entre os 4 a 10 anos, a gente pode ter uma infantil, que também não é tão comum, né? E ela é pareada, meninos e meninas, é uma diferencinha pouca, mas o mais comum é a menina, né? Na adolescência ali, e as meninas têm as piores curvaturas. Então, por isso que a gente vê mais meninas usando colete, né? e menina, Simone, tira uma dúvida aqui, eu vou colocar para você, porque eu falo parece que não adianta, não. Você tem o CRM, que é diferente, né? Um peso muito grande. Ó, a maioria das perguntas aqui e vai na dor, viu, Regina? Aí vai a dor da mãe, a dor da mãe. Ai, doutora, esse colete vai deformar o peito da minha filha e minha filha também não vai voltar com esse peito. Ai, Denise, e a bunda, vai apertar a bunda, depois essa bunda vai ficar deformada, essa bunda não vai voltar, aí ela vai ter mais problemas psicológicos. Simone, responde isso, por favor, aí. O que a gente tem que ter, uma coisa que a gente tem que falar aqui também, é o seguinte, quando a indicação do colete são as crianças que têm potencial de crescimento, né? A gente tem que fazer o raio-x, tem que ver essa curvatura. Então, se eu tenho abaixo de 10 graus, não falo em escoliose. Quando eu tenho até 20 graus, é totalmente observar, né? Foi uma paciente no meu consultório que ela foi lá porque foi no médico e o médico falou que tinha nada a fazer. Tinha 11 graus de curva, né? Falei, ó, você é normal, né? Isso é uma coluna normal, não tem nenhuma restrição, é a vida que segue. Aí, quando eu tenho potencial de crescimento, né? Então, a menina ali tá no... a gente faz um raio de bacia também, onde a gente vê, né, como tá aí na ossificação. Então, aquela menina que é até RCR2, que tem essa curvatura ali entre 20 e 40 graus, a gente pode tentar usar o colete como um tutor, né? Outra coisa que é uma pergunta super frequente, né? Ai, mas vai voltar? Mas vai parar? Né? A gente usa como um tutor, tentando que com a fisioterapia, com aquele colete, a gente vá, né? Tentando que aquela curva não progrida tanto. Tem gente que progride? Tem, gente. Como vai ser? Eu sempre falo, isso é previsão de futuro. Em medicina não tem como eu te falar como vai ser amanhã, né? E essa é a pergunta, viu? Não, essa é a mais frequente. Ou eu vou ser normal. Na verdade, também não existe normalidade, né? Isso é uma coisa que as pessoas buscam muito, né? Ser normal, mas não existe. Então, a gente pensa em funcionalidade, né? Eu tenho a curvatura, mas eu trabalho, eu faço minha atividade, eu não tenho dor, né?
Então, essas são coisas que a gente tem que pensar. E quando a gente vai acompanhando essas meninas, né, ou os meninos que usam colete, se a gente vê que ele está progredindo demais, né, 5, 10 graus de curva aí a mais em 6 meses, às vezes eu tenho uma escoliose onde eu tenho que intervir cirurgicamente, né? Então, quando eu tenho uma menina, ele tem muito potencial, já está com 40 graus, muito dificilmente aquilo ali vai segurar, né? Já quando é um paciente mais maduro, já passou, a gente até espera ali, né? 45, 50 graus, porque tem gente que não quer operar. Eu tenho uma paciente que foi recentemente no consultório, ela está comigo há, acho que 10 anos. Ela, uma escoliose que veio junto com a menstruação dela, ela está para formar agora. A família falou, não, ela não vai operar. E ela estabilizou acho que em 38 graus, né? E a menina tá bem, é normal, é vida normal, Sem tá? uso de colete, né? Oi, você falou? Sem uso de colete. Ela Então, estabilizou. usou o colete, essa menina usou o colete. Mas ela era muito infrequente no colete também, que é outra coisa que a gente tem que conversar a respeito. Quando vai usar um colete, né? Vai usar realmente? Porque se não for usar, eu já tive uma que a mãe dela chegava toda vez carregando o colete. Aí a mãe dela ficava assim, tem vergonha de sair com ele na rua. Eu falei, mas como é que faz? Olha a dor. Olha só, é muito importante como a mãe, os pais e os professores vão lidar com esse assunto com o adolescente, a adolescente ou a criança. Porque as crianças, muitos adolescentes, eles têm uma ligação muito forte com a imagem corporal, com a autoimagem, né? E essa pergunta que a Simone comentou, né? Mas eu vou ficar normal? É uma pergunta forte, né? Porque quando eu pergunto se eu vou ficar normal, é porque eu me vejo como uma pessoa anormal. E isso tem a ver com uma autoestima baixa, tem adolescentes que sofrem bullying, chegam casos mais graves de transtornos de humor, como depressão, sintomas fortes de depressão, por conta de bullying na escola, de professores que não sabem lidar com o assunto e acabam reforçando esses sintomas de depressão, e de pais também que têm dificuldade em lidar com essa situação, essa questão da imagem corporal e da escoliose como sendo uma patologia que tem tratamento. Tem tratamento, é só a gente fazer direitinho. Porque existem também famílias que elas não são muito disciplinadas, né? E nem cobram dos filhos essa disciplina. Mas eu conheço famílias também que, super disciplinadas, deixaram a filha com a coluna perfeita, belíssima, usando colete, reclamando de dor ao dormir por conta da posição desagradável e reclamava de dor à noite, chorava, mas vai usar e vai fazer direitinho e vai fazer a físio e se tornou aí uma bela mulher com uma coluna ótima. Então, a postura da família, a orientação dos professores é muito importante. E aí eu vejo que a escola precisa ser orientada, porque ela é leiga, né? Ela não é obrigada a saber. Ela não tem essas informações. Então, eu creio que até cabe a projetos de alunos de ortopedia fazerem projetos de levar para a escola informações, palestras, para que os professores saibam o que dizer, saibam como orientar, saibam como tratar do assunto, sem fazer com que o adolescente se sinta numa posição de rejeição, porque acaba criando comportamentos de fuga,
de esquiva, de se isolar, de não querer participar de grupos, de festas, de encontros. Então, tem perdas grandes, numa fase importante de interação social também, né? Sim, mas eu não respondi aquela parte que a Denise falou. Gente, a gente é muito plástico, né? Principalmente nessa fase da adolescência. Então, a gente não tem que preocupar com essa questão. Ah, o peito. Não, isso aí vai, né? Não tem problema. A maior preocupação das mães com as meninas, e eu vou te contar, elas se preocupam mais de me perguntar sobre isso, né? Ah, mas ela sabe, porque tem certos coletes que não tem como, Regina. A Simone, que já está mais acostumada a ver os coletes, aí por isso que eu estou falando com você, que não tem como. Eu preciso, às vezes, levantar, pegar um pouquinho aqui do seio, nas nádegas, eu preciso, que às vezes uma escoliose, que ela está muito acentuada na lombar, ali perto da sacral, então eu preciso encaixar melhor esse colete, eu preciso no colete mais longo. Aí as mães, ai, vai achatar a bunda, ai, uma bunda vai ficar. Então, pelo amor de Deus, Simone, responde isso rápido, responde isso bem direto com essas mãezinhas. E eu tô aqui no outro telefone aqui, e aqui tá me perguntando, achata ou não achata? Pode usar. Nunca. É melhor do que você ficar deformado, porque aí depois vai até parecer que tem um peito diferente. Primeiro, tem uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, nós, pobres mortais, a grande maioria da gente, nós não somos simétricos, né? Poucas são as pessoas que são simétricas. Então, todos nós temos um peito diferente do outro, um ombro um pouco mais. Só que, corrigindo aquilo ali, fazendo a fisioterapia, isso vai melhorar cada vez mais. Porque é outra questão também, né? Às vezes as pessoas vêm, elas tiram uma foto e acham que o ombro está muito desnivelado, você faz um raio-x e tem uma curvatura muito pequena, coisa, né, mínima. Aí a pessoa fala, não, mas eu quero ser normal. Eu falo, gente, nós não somos simétricos, né? Nós não somos a Gisele Bündchen lá, que tem um rosto, né, simétrico. Nós somos pessoas que temos uma certa diferença. Quando essa diferença é muito grande, às vezes a gente pode ter, né, um encurtamento de uma perna, depois de uma fratura, de uma infecção, aí realmente eu posso ter esse problema mais para cima, né? Mas que não eu vá precisar de uma cirurgia, né? Mas podem usar o colete, é assim mesmo. Tem que ter muita paciência, né? Porque é um tratamento de muitos anos, né? Não é 6 meses. Tem pacientes aí que ficam 2, 3 anos de colete, né? Até... Você estava na escola, sábado que vem agora vai ter um encontro que eu achei muito interessante a proposta desse encontro, que foi de uma loja de ortopedia, ali em Belo Horizonte, chama Shopping Ortopédico, é um dos pioneiros que trouxe, qual eu sou parceira, trouxe o colete em 3D, que é esse coletezinho, que eu até mostrei aqui coloridinho, porque esse colorido a gente vai trabalhando com essa questão da criança aceitar, né? Esse é a estrelinha, tem criança, teve uma que me trouxe aqui, que queria a Barbie, né? Teve outra criança aqui que ela queria, que é um outro, é Stix, tem um bichinho azul aí, acho que é Stix. E aí, a Simone sabe esse nome que eu não sei. E aí, eles trouxeram uma proposta, porque esse colete ele é bem fininho, né? E olha que foi a proposta deles, fazer um encontro não só de profissionais, mas quem é usuário, porque não tem, Simone. A gente faz os encontros, simpósio, congresso, curso, são com os profissionais. E lá, que vai ser sábado que vem agora em Belo Horizonte, junto com alguns ortopedistas, fisioterapeutas, mães de pacientes e pacientes. E eu participando o ano passado, foi muito válido, Simone, porque realmente é muito diferente da gente ouvir quem é o usuário. E olha, você vê na escola, Regina, qual que foi a dor de uma paciente. Quando ela chegou na escola, e algumas amigas já sabiam, né? Então, recebeu ela muito bem do colete. Aí veio uma outra que não sabia, foi dar um abraço, Simone. E aí, olha só, o barulho. E foi aquela estranheza. Regina, eu nunca me colocaria nesse lugar como ela. Olha, Simone, como que foi boa essa proposta, que é o que parecia de novo. Ouvir quem usa, o que eles passam, e dizer que ali foi a hora que ela teve uma consciência. E as outras colegas que já sabiam do problema, chegou nela e tal. Aí foi a pergunta
das outras que estavam no auditório. E o que você fez? Qual foi a sua reação? Ela tá assim, eu me senti desconfortável, porque fez um barulho, foi duro, foi desconfortável para ela e desconfortável para a menina que abraçou. Olha para ver, a gente está do outro lado. Eu, tá. Aí o que eu já fiz? No meu atendimento, depois, aqui, eu oriento as crianças. Gente, quando você chegar na escola, a primeira coisa que vocês vão fazer, porque tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem curiosidade, se a gente não vê e entender, a gente vai aumentar o monstro. Façam assim, a gente vai aumentar o monstro. Falei para eles, na hora que você chegar na escola, aí eu oriento Simone aqui. Primeira coisa, vocês vão tirar o colete na sala. Vocês vão falar um pouquinho da dor de você. O que você escolheu? Explica, fala. De preferência, leva o raio-x. Gente, vocês estão vendo essa curva aqui? Vocês têm que tratar isso. Isso não é normal, mas é comum, né, Simone? Sim. Não é normal, mas é comum. Pega, coloca, faz o seu colega sentir, explica. Você tá vendo? É duro, gente. Dá calor, mas eu vou ter que usar durante 2, 3 anos. Explica, porque para a curiosidade. Vai ter esse constrangimento. E lá, Simone, muitas crianças que estavam lá, eram mais ou menos umas 23 crianças, ainda, Regina, pelo segundo colete, brusas de frio. Uso demais, né? Em cima da outra, com dificuldade da aceitação. E o que foi observado com os psicólogos que estavam lá, por isso que eu achei muito boa a sua participação, não são eles, Simone, são os pais. Os pais da criança tá usando o colete a aparecer. Na declaração deles, falou assim, é a minha mãe. Porque, na verdade, aquela questão que você falou da culpa mais cedo, os pais, como eles carregam essa culpa, e, né, se tivesse visto antes, sei o quê, é culpa minha, é culpa da mochila, né? Aí eles querem proteger os filhos e querem que os filhos sejam normais, né? Ficam sempre procurando essa normalidade. Então, isso realmente a gente vê bastante e afeta na aceitação, de utilização, ou mesmo do adolescente se expor, é ruim. É que na cabeça deles, eles não querem que o adolescente sofra e que ele não seja rejeitado, não aceito pelo grupo. Mas isso é na cabeça dos pais. Porque quando o adolescente, ele já dentro de casa é encarado e educado como, olha, meu filho, você é normal, de boa, lindo, maravilhoso, isso que você tem, muita gente tem, pode falar que você tem escoliose, mostra para as pessoas saberem, enfim. Quando os pais normalizam a situação, o adolescente também fica à vontade para normalizar. Sim. E ele se coloca, se posiciona de uma forma tão natural que os colegas na escola também vão ficar de boa, entendeu? Sim. E vão, fulano, dá para você jogar bola com a gente? Dá para fazer isso com a gente? Vem cá e tal. Fica tudo normal. Então, como que esse adolescente, ele é tratado em casa? Como é que os pais comunicam a ele que ele tem essa escoliose? Então, é o que você disse. O problema não é o adolescente. Aquele tanto de roupa que ele põe em cima para esconder o colete, isso vem dos pais. Isso mesmo. Porque senão o meu filho, ele vai chegar lá diferente dos outros. Não. E todo mundo vai estranhar. E aí o que os pais querem? Proteger o filho de qualquer sofrimento. Sim. Né? E é o que acontece. E até que ponto que isso é positivo, né, Regina? Porque evitar o sofrimento e na hora que ele estiver sozinho. E isso, eu te falar que não é fácil como mãe. Também sou mãe, né? Essa dosagem, até que
ponto, né? E muitas das vezes, Regina, quando eu percebo aqui, né, que já tenho 29 anos, que eu não sei quantos que já entraram aqui na minha sala, hoje eu já tenho um olhar mais afiado para eu ver a dificuldade quando é dos pais, um pouco dela. Eu peço a criança para dar licença, aí eu começo a conversar com os pais, né? Eu tô assim, eu tô percebendo, porque quando eu peço o adolescente aqui para escolher, eu falei, vamos escolher o desenho que você quer? Que desenho que você quer? A mãe, e é rápido, viu, Simone? É assim, não tem desenho nenhum, é branco. Aí eu tô, não, filha, é branco, porque se você colocar uma roupa assim, não vai aparecer, e você vai colocar esse desenho aqui, se você colocar uma roupa mais clara, vai aparecer, não, tem que ser branco. E assim, ela já toma... À frente, ele é o tratamento dela, né? Aí eu respiro, falei, peraí, então vai ter que ser a mãe aqui, né? A não aceitação da mãe. Aí eu peço a criança para dar licença, falei, não, vai lá na recepção, eu vou conversar com sua mãe. Aí eu falo assim, vamos tirar um pouquinho de culpa aqui. Deixar sua filha, querendo ou não, é um primeiro, vamos dizer, obstáculo, problema dela, e ela vai ter que resolver um pouco. Mas vamos amenizar, vamos deixar um desenho bonito para esse problema, e a sua filha, né? O que você acha? Aí quando eu trago isso para a mãe, eu tô assim, ela que vai usar, vamos deixar ela brincar um pouco com esse problema? Vamos? Aí ela já começa a baixar, eu até fiz assim para você ver, porque é assim que eles ficam, viu? Aí ela... É assim, porque você sabe, eu sei qual a sua intenção. Você a minha, às vezes, também, né? Mas é para você ver que ela já está aceitando o colete, que ela foi brincar já, olhando os desenhos. Aí a gente percebe quando a criança... E outra atitude aqui, que a gente vê, e eu fico muito... Simone, eu fico assim, tão feliz, eu fico... como eu vou te falar... Assim, sabendo que aquele tratamento vai dar certo mesmo, quando a criança sai, Regina, aí eu faço um teste. Eu pego o colete, né? E pego o colete e tal. Eu falei, então tá bom, eu vou pegar uma sacola para você, você já leva o colete, tem uma sacola do tamanho do colete e tal. Você já... Não, já tem que usar, já vou com ele. Aí eu, tá, desculpa. É mesmo? É mesmo, você já vai com ela, você já tem que usar mesmo. Aí eu olho para a mãe assim, pro pai. O pai também tem dificuldade, não só da mãe, mas a mãe e o pai já ficam assim, assim. Já é uma psicoeducação para os pais. Outra Simone, me tira uma dúvida aqui, né? Eu atendi uma criança aqui de um colega, 10 anos de idade, 27 graus. Eu estava acostumada com 13, 12, 13, tá aparecendo aí, isso, tem tempo que eu não vou em congresso, que eu vou mais nos cursos direcionados à confecção de coletes, né, alguns pequenos simpósios, eu não consigo acompanhar tudo. Essa mudança toda, nossa genética, crianças, tem criança que eu recebi com 7 anos menstruada, Regina. O que você fala aí no seu consultório, se está aparecendo assim, essa escoliose precoce, é a primeira criança que eu recebi, mas o grau muito elevado. Então, as meninas estão realmente menstruando mais cedo, né? É uma coisa que a gente vê, assim, na nossa época, ficava ali entre 12 e 14 anos, né? Só que hoje eu vejo que 11 anos é uma idade assim que começou a ser muito, né, frequente as meninas menstruarem. Eu tenho meninas no consultório de 9 anos menstruando, que não é legal, né? Então, assim, isso é uma coisa que acho que as pessoas agora estão prestando mais atenção, né? Mas tem como, às vezes, né, você fazer uma inibição ali para deixar essa menina ter um maior potencial de crescimento, ter menos complicações, aí tem que fazer o acompanhamento com o pediatra, ou endócrino pediatra, né? Isso é muito importante. Só que a gente tem que pensar que em idades mais jovens, assim, curvaturas como essa, e é uma menina que menstruou quantos anos? Ela menstruou? Já?
Não, ela tá só com escoliose e até um questionamento da mãe, porque ela entrou numa ansiedade muito grande que o colete ia diminuir. Ela já está com 1 ano de uso e uma cobrança muito grande. Ai, Regina, aí eu vou marcar com você, viu? Eu vou marcar consulta com você, porque é uma cobrança em cima da gente Então, que mas a tinha. menina já é uma menina que já tem que pensar num perfil de uma idiopática mais infantil, né? Que aí já tem, ela já tem uma progressão maior, viu? Aí acho que ela não entraria, né? A gente não vai classificá-la como uma idiopática do adolescente, ela não menstruou ainda. E ela já tem 27 graus, então ela já deve ter pelo menos uns 2 graus. Então ela tem uma característica diferente. Tá? Não é? E aí, eu vou te falar, a cobrança é muito grande da mãe, porque, nossa, mas eu gastei isso absurdo com colete, tinha que diminuir e tal. E eu não Sincero, assim, né? Essa questão. Ah, vai ser normal? Não, nunca vai ser normal, nem com cirurgia, nem sem cirurgia. Eu sempre falo, né? A gente não tem como corrigir uma escoliose sem usar material. Isso é normal? Não, não é, não tem como. E depois vai ficar normal? Não, vai perder alguma coisa ali, né? Você faz uma artrodese, isso é uma solda, né, gente? Então não tem como falar. Eu já vi vídeos na internet, a menina fez escoliose, tá muito bem. Tem pacientes que evoluem muito bem, que enfrentam muito bem sua dor, né? Então eles vão além. Só que às vezes tem pessoas que ficam com medo, né? Tem pessoas que começam com uma dorzinha, às vezes é uma dor miofascial ali, né? Aqueles pontos de tensão no trapézio, que já acha que é um parafuso que está saindo. Então, assim, a gente tem que orientar muito bem. Essa questão de, mas é caro. Não é barato, né? Mas é um investimento onde a gente pode melhorar. E se tem uma boa indicação, acho que tem que pensar em fazer sim, né? Mas também, todo tratamento a gente tem que falar para os pacientes. Tem pacientes que respondem muito bem, mas tem paciente que pode não responder, né? Então, assim, antes de você falar, não vou lá fazer o colete, tudo, você tem que pensar em todos esses aspectos. Então, a gente tem que conversar muito a respeito disso. Mas essa menina em específico, como ela não menstruou, já tem, né, 10 anos, já tem mais de 1 ano aí de diagnóstico, de uso, então ela não entra como idiopática do adolescente, ela entra do infantil. E os infantis piores de prognóstico, tá? A evolução da curva acontece. Aí, até criança que você tem que acompanhar, às vezes, raio-x a cada 3 meses, né? Não a cada 6 ou 1 ano. Mas outra coisa que eu sempre explico, né? Que é aquela questão, vou fazer fisioterapia que vai voltar. Né? Gente, né? A não ser que você tenha uma escoliose ali por uma postura, né? Aquelas não estruturadas, mais postural mesmo, que aí você consegue melhorar ali. A escoliose, né, que a gente vê depois que já está usando colete, aquilo ali vai ajudar na questão, né, de fortalecimento, de dor, de melhora da consciência corporal, mas falar que vai voltar, isso a gente também não pode falar, né? Existem métodos bem interessantes, hoje aqui em Uberlândia tem muita gente que trabalha com isso, mas sempre tem aquele negócio, o fulano trabalha com isso e falou que vai voltar, vai zerar. Isso é uma coisa também que não adianta, né? A gente tem que ser sincero. É importante. É importante deixar os limites bem claros, né? Para que não haja uma frustração depois que é pior, né? Outra coisa, mochila. É isso por causa da mochila, né? Gente, não é por causa da mochila pesada, né? Se fosse assim, todo mundo tinha. Nós, na nossa época, então, nem tinha, né? Nossa! De trem, no braço, que tinha época que teve uma época que o charme era carregar os cadernos assim, né, e não usar mochila. Nossa, gente, coisa de adolescente, do milênio passado. Então, não, né? Lógico que use inadequada a mochila, tá? A mochila de uma alça só, mochila pesadona, mochila pegando lá na perna, né? Lá no meio da bunda. Essas mochilas que não estão adequadas, 2 alças, elas bem acopladas aqui na altura da cintura, elas vão ser piores, e com um volume maior isso vai ser pior, tá? Vai acabar desencadeando dor, pode ter uma deformidade por má postura, né? Então, essas são coisas que a gente tem que orientar a respeito, né? Né, Simone? Com as tiras e atrás. Eu falo assim, que mochila foi feita para pegar aqui nas suas costas e ficar bonitinha. Ela tem que ficar acoplada, que a base dela tem que estar na altura da sua cintura. Isso é o correto, né?
Opa, essa daí, ó, vou pegar essa aí eu não sabia explicar direito, não. Ó, essa é a É. bonequinha. Não, porque Tem são mochilas que parece que é ela um tem que estar saco de aqui, ó. pedras, Ela né? tem que estar acoplada aqui, ó. Uma sacola de pedras. Não é pegando lá embaixo, né? Então ela tem que estar um pouquinho mais para cima. As duas alças aqui, bonitinho. E, não vou precisar disso, mas, gente, você sabe que isso é uma orientação que eu dou até para. Às vezes vem o pessoal que trabalha, carrega notebook, né? Assim, às vezes vem que tá com dor nas costas. Nossa, chega carregando as mochilas. Eu falei, quanto pesa essa sua mochila? Não é? Ah, mas eu tenho que carregar notebook. Eu falei, não, eu sei da necessidade, mas às vezes a gente carrega tanta coisa no dia a dia que a gente podia limpar uma vez por semana, né? Dali sair pelo menos 1 quilo de papel, de coisa que a gente vai jogando ali. Então, Com certeza. Não é? Essas orientações a gente tem que ter para todo mundo. Até mesmo pra gente. Mulher adora a bolsa, né? Vai jogando ali as coisas. A bolsa, Ave Maria. O dia de limpeza da bolsa, nossa, sai de perto. Não deixa ninguém ver, porque é passar vergonha. É passar vergonha. Gente, olha só, deixa eu aproveitar só para falar uma coisa. A gente está chegando ao final. Nossa live hoje tem 1 hora de duração. Então, eu gostaria que a doutora Simone e Denise aproveitassem nesse encerramento para fazer as suas considerações finais, o que não tiveram tempo de comentar, que acham que é importante e pertinente a esse nosso encontro. Então, por favor, doutora Simone e Denise, fiquem à vontade. Eu acho assim, quando a gente tem uma dúvida, o melhor é a gente tirar a dúvida, né? Então, eu acho que eu tô torta, eu acho que eu tenho... Vai no médico, né? Não fique com aquilo na cabeça, porque às vezes a gente começa a inventar uma coisa assim, eu acho que eu tenho isso, então não. Vamos fazer um diagnóstico adequado. Eu tenho que ir uma coisa que eu sempre escuto também, eu tenho que ir no ortopedista só quando eu tenho dor, quando eu quebro. Não, o ortopedista é uma pessoa que você deveria consultar regularmente, né? Então, a gente tem patologias da criança, a gente tem patologias do adolescente, e o ortopedista, ele faz um trabalho que deveria fazer, né? Não só curativo, mas educativo, né? Então, assim, o pai que vê que o seu filho tem ali, né, uma má postura, vamos levar. Uma coisa que é super comum que a gente faz diagnóstico no consultório é de hipermobilidade, que leva, né, a má postura, a essas alterações e dor, e na vida adulta vai ser muito ruim, e que às vezes passa despercebido. Então, eu acho que é interessante. Para a gente poder conversar, né, a respeito de como que eu estou levando minha vida? Por quê? Hoje os adolescentes não tomam sol, eles não querem fazer atividade física, eles ficam sentados jogando o tempo inteiro. Gente, a saúde dessa geração, eu falo para os meus filhos, vocês vão chegar muito mal na idade que estão os avós de vocês. Então a gente deveria ter esse papel, sabe? De orientar. Atividade física para todo mundo. Até os 18 anos, a Organização Mundial de Saúde preconiza 2 horas diárias, né, para os adolescentes. Então, assim, tem que fazer exercício. Mas ela tem escoliose, mas ela tem dor. Não quero saber. Tem que fazer, tá? Todo mundo tem que fazer, sem exceção. Na vida adulta, as mulheres, os homens, aí a gente começa a ter outras patologias, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso também. Outra coisa, os pacientes idosos. Às vezes você tem uma escoliose lá da sua adolescência, que quando você envelhece, e por outras questões, né? Vem a osteoporose, a perda da musculatura e outras, né, deformidades que podem acontecer, essa escoliose vai piorar. Então, às vezes, uma coisa que não te deu sintoma lá atrás, vai dar lá na frente, né? Então, fazer essa prevenção. Outra coisa que o pessoal fala muito, né? Nossa, mas o que aconteceu para estar desse jeito? Fala, gente, processo degenerativo. Começa muito mais cedo que nós gostaríamos, né? Com 20 anos a gente começa a envelhecer, né? Começa a ver os primeiros pezinhos de galinha, depois vê os cabelos brancos. Então, acho que essa parte preventiva é o mais interessante de falar. E outra coisa, atividade física, tá? Atividade física para todo mundo, de fortalecimento, tem que ter cuidado com a questão do peso, tanto da obesidade, né? Quanto aí da sarcopenia, né? As pessoas hoje com dietas inadequadas, às vezes o paciente chega lá
é um paciente que está gordo e não tem músculo nenhum, né? Então, aquela obesidade sarcopênica, são coisas que a gente faz diagnóstico e corrige, né? Com medidas simples, não caras, e que pode ser muito bom para o futuro aí de todo mundo. Eu acho que esse assunto, na verdade, a gente podia falar. A Regina ela me mandou um monte de coisa, não, eu vou ter que falar horas e horas. Porque é muito ela ficou assustada. Assim, do mais frequente, né? Mas acho que da minha parte é isso. É sempre um prazer estar aqui. Você, eu acho que o paciente, mãe, vai falar que vai sair com dúvida, não. Adora explicar, né? Tem uma paciente aqui, ela falou assim, nossa, eu gostei do jeito que você fala. Eu falei, por que o meu jeito fala? Você fala didaticamente, você explica didaticamente. Né? Eu também sabia. Eu falo que quando a gente é uma profissão, né, a gente não acha tempo curto, a gente gosta de falar, de explicar, e eu falo que eu ainda uso uma linguagem assim, né, muito simplona, assim, que todo mundo pode usar. Você falou uma palavra aí, e eu acho principalmente, né, Regina, na área de psicologia, que é prevenção, né? Então, hoje eu acho que tanto para os pacientes, para as mãezinhas, para os paizinhos, para as crianças e para nós que somos da área, né? A prevenção, tanto da parte física, né, Simone? Sobra tão pouco tempo para a gente fazer, né? A Simone de manhã ainda anda com cachorro, viu, gente? Eu ainda não faço isso, ela faz uma caminhada ainda. Filha, todas as manhãs eu acordo com os cachorros às 6 e às 7h30 eu estou na academia. Eu todos os dias, religiosamente. Fico acompanhando. Então é prevenção, gente, fisicamente, prevenir, igual a Simone falou. Não tem, é mais barato. Gasta mais tempo. Né? E a sensação de culpa vai ser sempre menor. Então, é dúvida. Eu sei que o Google hoje, né, o ChatGPT, que tem várias informações, eu também de vez em quando eu vou lá, mas dúvida, gente, é com um profissional, é gente que vai lá, tá? Que fica mesmo falar com vocês, que explica. Então, não fica pegando referência, mas fulano melhorou, para de ter referência do outro, né, Regina? Tem a referência de você. Eu comecei com uma curva agora eu tô essa. Para de olhar para o lado, pelo amor de Deus, que isso atrapalha demais o tratamento. Né? E uma coisa que eu falo é você ter uma equipe multidisciplinar que você sinta à vontade. Você vai chegar no consultório da Regina e vai, como diz Freud, senta e fala, não fica segurando nada. Chega da doutora Simone, gente, não fica pensando o que eu vou falar, fala, tira todas as dúvidas. Chegar aqui, né, que eu sou aquela que a Simone vai indicar o colete, tire as dúvidas. Sinta à vontade com a equipe, né, Regina? A gente tem, se você não sentir à vontade com a equipe que você tá para tratar, 50%, né, Simone, já é jogado no lixo, porque sua mente vai comprar o que você está ouvindo, você vendo e sentindo à vontade, né, Regina? Sim. Sentir à vontade, e esse tratamento vai fluir se a sua mente, se você estiver em paz, tranquila e à vontade com o seu profissional. Exatamente. E eu quero concluir aqui dizendo que tem uma palavra que ela é extremamente, ela gera movimento ou paralisia, que é o medo. O medo, ele pode te levar a buscar ajuda. E a partir daí você dá o grande passo para fazer o primeiro contato, para um diagnóstico, para um tratamento, para chegar na doutora Simone e ter a orientação dela, e para Denise fazer o que for necessário, e ter um tratamento, um acompanhamento psicológico, se tiver muito difícil para você emocionalmente dar conta do que tem que enfrentar durante aí 2, 3 anos, o que for necessário, ou o medo vai paralisar, que é a não querer enfrentar, que é se esquivar da situação, que é fugir, mas na verdade a pessoa está só se esquivando, fugindo de um problema que vai ficando cada vez maior
e o tratamento vai ficando cada vez mais difícil e a patologia vai ficando cada vez mais grave, né? E o tratamento também. Então, eu penso que usando o medo como uma força mobilizadora, este medo, ele vai me levar para frente, ele não vai me paralisar, né? É o medo de que eu fique pior, que vai fazer com que eu vá buscar ajuda. E daí para frente, não tem como piorar, só tem como melhorar. E é o que a gente quer para todos, né? Eu quero agradecer muito vocês estarem aqui, um prazer enorme. Eu acho uma delícia conversar com a Simone, com a doutora Simone, uma ortopedista com uma super experiência. E foi um enorme prazer te conhecer, Denise, saber do trabalho aí fantástico que você faz. Eu espero que a gente tenha novos encontros. Quero agradecer todo mundo que participou, que veio aqui com a gente. E desejo que estejam também aí nas nossas próximas lives. E desejo uma boa noite para todos. Obrigada. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.